Começa agora TCast, o seu podcast de teologia. Oi pessoal, aqui quem fala é a Jacira. Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Aqui eu falo sobre teologia, missões e feminilidade bíblica. Em alguns instantes você irá ouvir mais um dos meus episódios aqui no Teologicamente. Então, não sai daí, porque eu volto já. Olá pessoal, aqui quem fala é o Willy do Resenha Teológica e esta é minha indicação de livros para o Teologicamente. A editora Monergismo, ela lançou em 2017, no período dos 500 anos da Reforma Protestante, um livro do Michael Reeves, com a apresentação aí do Franklin Ferreira e do pastor Luiz Saião, que se chama A Chama Inextinguível, Descobrindo o Cerne da Reforma. Neste livro, você vai ter uma introdução ao período histórico da Reforma, e depois dessa introdução, você tem aí um capítulo falando sobre Lutero, quem é Lutero, quem foi Lutero, a contribuição de Lutero. Depois você tem um outro capítulo falando sobre Zwinglio, um capítulo sobre João Calvino, um capítulo sobre a reforma ali na Grã-Bretanha, um capítulo falando dos puritanos. Ou seja, a ideia do livro é mostrar que essa chama que foi a reforma, ela não tem como apagar. Os desdobramentos históricos que a reforma trouxe por meio da vida destes homens, ela permanece até hoje. Um outro livro é o livro Teologia dos Reformadores, da editora Vida Nova. Agora a editora Vida Nova está com uma nova edição dele, que tem um capítulo acrescentado aí. E assim, o livro também é excelente, vai te colocar nesse contexto da Reforma Protestante. Essa foi a minha dica literária de hoje. Acompanhe minhas redes sociais, só você procurar Resenha Teológica no Instagram e no YouTube. Até a próxima! A Bíblia não é um livro teológico, mas sim um livro missiológico. A Bíblia conta uma única história, a história da missão de Deus. E essa missão é Deus convocando pessoas, chamando pessoas, instituindo pessoas para participar junto dele de sua missão. E a missão é resgatar homens e mulheres perdidos em pecado e trazê-los para si próprio, restaurando a comunhão primeira que nós tínhamos com ele. Irei fazer um panorama geral da Bíblia para que a gente possa compreender o tanto que sim, as Escrituras, na verdade, revelam um Deus missiológico, um Deus em missão. Em primeiro lugar, se nós formos olhar o Pentateuco, nos 5 livros de Moisés, nós vemos figuras importantes. Vou destacar alguns, como Adão e Eva, primeiramente. Deus os constitui, Deus os forma e lhes dá uma missão. A missão de que eles preservassem a árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles não comessem desse fruto. Mas eles falham nessa missão. E a partir disso, por causa do pecado ter entrado no mundo, começa-se a missão de Deus, que é a missão de resgatar homens, tirar-nos do lamaçal do nosso pecado e nos trazer para Ele próprio. Depois vem, por exemplo, Noé. Noé teve a missão muito singular de refazer a terra, de reformar a terra, digamos assim. No sentido de que o dilúvio viria, todos iriam morrer, e a partir de Noé e a sua família, toda a terra seria novamente povoada. Depois nós temos a história de Abraão, o patriarca. Deus o chama, o convoca, e ele é o primeiro missionário das Escrituras. Deus o chama e o manda para um outro local, a um povo que ele não conhece, e diz para ele, dá uma promessa de que o faria uma grande nação. E é verdade. A partir de Abraão vem as 3 principais religiões do mundo:
os cristãos, os judeus e os islâmicos, os muçulmanos. Então, em Abraão também é cumprida a missão de Deus. A partir de Abraão, Deus cumpre a sua missão no mundo. Depois vem Isaac, que vem da linhagem de Abraão. Também cumpre a sua missão, a sua parte. Jacó, que foi mudado para Israel, o nome mudado para Israel, de enganador ele passou a ser Israel e uma grande nação. E que cumpriu também a sua missão. Apesar de ser enganador, Deus o transformou, Deus o mudou e colocou-o em sua missão. Moisés, que achava-se incapacitado, Deus o capacitou, Deus lhe dotou de dons e talentos que lhe fez conseguir fazer o que ele precisava fazer para que a missão de Deus desse continuidade. E depois nós temos a história do povo de Deus, que veio cheio de leis e regras, onde Deus impunha esses limites ao seu povo, no sentido de lhes mostrar que eles eram a nação escolhida, o povo eleito, a nação santa, e que eles deveriam respeitar as leis do Senhor para que eles pudessem, assim, viver em conformidade com a missão que Deus tem, com a missão única de Deus. Depois nós vamos ver os livros históricos da Bíblia, que são 12, de Josué até Esther. E eu irei destacar algumas figuras importantes, como Josué e Caleb, sucessores de Moisés, que não foram na onda de todo o povo, muito pelo contrário, eles confiaram em Deus, confiaram nas promessas de Deus. Depois vieram os juízes, depois os reis, Esdras, Neemias e Esté, que não se conformaram com Israel em como os israelitas viviam, e eles foram luzes, lâmpadas, brilharam em sua nação e fizeram a diferença. Deus os chamou para missões especiais, missões específicas, e eles cumpriram isso. Após isso, Deus vai nos mostrar os livros sapienciais, que são 5. Jó, que vai nos ensinar como sofrer, existem maneiras de sofrer. Salmos, que vai nos ensinar como orar. Provérbios, que vai nos ensinar como ter sabedoria. Eclesiastes, que vai nos ensinar como viver. E Cantares, ou Cântico dos Cantos, que nos ensina como amar. Tudo isso, Deus está moldando os nossos corações, as nossas mentes, as nossas ações, de modo que a gente ande em conformidade com o que Ele quer para nós e assim a gente anda em conformidade com a missão dEle. Porque a gente não tem como fazer parte da missão dEle se a gente não agir como Ele institui que a gente age. É por isso que Deus nos dá diretrizes de como agir em cada situação. Depois dos livros sapienciais, nós aprendemos com os profetas maiores, e o título de maior e menor é mais no sentido de capítulos, né? Alguns livros dos profetas têm mais capítulos e outros têm menos, por isso maiores e menores. Mas os profetas como um todo, eles nos ensinam sobre as questões da denúncia de pecado do povo de Deus e o confronto da parte de Deus para com o seu povo. Deus é um Pai amoroso, sim, mas Ele confronta o seu povo justamente porque Ele quer que o povo viva em santidade e viva em conformidade com a missão dEle, com a missão que Ele tem para o mundo. Daí o Antigo Testamento acaba com os profetas e aí nós conseguimos perceber que todos os homens e mulheres que estão e as mulheres que estão no Antigo Testamento foram usados poderosamente por Deus em sua missão e assim impactaram suas gerações e o mundo. Apesar de seus pecados, apesar de seus erros e tudo mais, nós percebemos Deus os usando poderosamente, de modo que eles transformaram o mundo, de modo que eles assim prefiguraram, eles estiveram apontando para aquele que haveria de vir a partir de suas ações e permaneceram de acordo com a missão que Deus tinha para eles. Eles cumpriram a missão e propósitos para os quais Deus os formou, porque os propósitos de Deus nunca falham. Os propósitos de Deus sempre permanecem, sempre são cumpridos. E aí depois nós vemos o Novo Testamento, onde nós podemos perceber de forma bem clara realmente a missão de Deus, né? O Evangelho e Atos,
vai nos mostrar sobre a vida de Jesus, a forma como ele agiu em conformidade com as profecias no Antigo Testamento, a forma que ele veio realmente, ele sendo Emmanuel, ele sendo Jesus, o Salvador, e ele veio para nos salvar de nós mesmos, ele veio para nos salvar dos nossos pecados, e Jesus ele veio ser o pleno cumprimento da missão de Deus. Ele veio para nos mostrar de forma muito clara o que Deus realmente quer com as pessoas, o que Deus realmente exige de nós e como é que nós devemos viver em conformidade com essa missão de Deus. Depois, no livro dos Atos, nós vamos ver que os apóstolos foram impactados de uma forma tão incrível e tão intensa pela vida de Jesus, que eles viveram também de uma forma extremamente intensa e eles transtornaram o mundo deles. Eles foram relevantes porque eles entendiam a missão de Deus e eles viveram por essa missão, inclusive também morreram por essa missão. E eles não tinham a vida deles como preciosos, muito pelo contrário. O importante para eles era cumprir a missão de Deus. O importante para eles era propagar a missão de Deus. O importante para eles era viver a missão de Deus. Eles entendiam o propósito para o qual eles foram feitos. E é por isso que eles viveram em conformidade com esse propósito, inclusive entregaram suas vidas por causa desse propósito. Eles sabiam a missão de Deus e a missão que Deus tinha para eles. E eles viveram e morreram em conformidade com isso. No Novo Testamento nós vemos de forma muito mais clara, como no Antigo Testamento também, nós vemos Deus está se movendo em missão e convocando e chamando pessoas para fazerem parte dessa missão. Logo, nós podemos chegar à conclusão de que a Bíblia é uma história, uma única história, cujo personagem principal é Deus. E Deus tem uma missão muito especial. E essa missão é resgatar pecadores perdidos no pecado, trazendo-os para si. Para essa missão especial de Deus, Ele convoca pessoas a pregarem a sua mensagem gloriosa. Ele chama trabalhadores para a sua seara. E uma coisa muito importante que a gente ressalte é que desde Gênesis, Deus não pede algo ao homem. Ele não chega e diz para o homem que se ele quiser, ele faça o que ele quer. Não. Deus ordena. No cristianismo, nós vivemos uma monarquia, onde o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores dita as regras e nós devemos obedecê-la. O podcast é uma mídia que cresce a cada dia e nós do Teologicamente não ficamos de fora dessa. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de streaming. Lá você encontrará temas bíblicos variados, entrevistas e o devocional reformado Aprendendo com o Texto. Fique ligado, episódios mensais e semanais. Inscreva-se já na sua plataforma de podcast favorita. Nos vemos por lá. Deus chamou para que participassem de sua obra Abraão, mesmo sendo muito velho. Deus chamou a Noé, dando-lhe uma missão muito especial de povoar novamente a terra. Deus chamou a Moisés, mesmo ele se sentindo incapacitado. Deus chamou aos discípulos, disse-lhes para largar tudo e seguirem a Ele. Deus os usou, todos eles, em sua missão. E o interessante, o bom e o legal é a gente não se esquecer do profeta Jonas, que mesmo não querendo fazer o que Deus o mandou fazer, Jonas foi o único que disse, deixa eu testar aqui o que acontece se eu não fazer o que Deus manda. Foi o mais ousado de todos. Porque os outros, mesmo na fraqueza deles, por exemplo, Moisés se sentia extremamente incapacitado, mas porque foi Deus que o mandou fazer aquilo, ele foi. Mas Jonas, ele se rebelou mesmo. Ele disse que não iria fazer. Na verdade, ele disse que iria fazer, mas foi fazer outra coisa. Então, Deus mandou ele fazer algo e ele fez outro. Mas Deus, os propósitos dele sempre vão ser cumpridos. E Deus planejou que Jonas levasse a mensagem do Evangelho
aos ninivitas, e isso iria acontecer independente de Jonas querer ou não. Então Deus enviou um grande peixe para que Jonas pudesse ir pregar aos ninivitas. E meus irmãos, essa mensagem que eu estou querendo trazer para vocês hoje é que Deus se move em missão e chama pessoas para essa missão. Chama a todos, para todos que participem dessa missão. E meu amigo, se Deus está lhe chamando de alguma forma para participar dessa missão, aceite, vá, seja como os discípulos que Jesus chamou e imediatamente, a Bíblia fala, imediatamente eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Meu irmão, em nome de Jesus, não espere que um grande peixe venha lhe buscar para que você cumpra a missão que ele tem para você. Mesmo que você queira fugir, mesmo que queiramos fugir, não há como. É como diz o salmista, para onde nos esconderemos de Deus e do seu Espírito? Não há lugar. Deus tem um propósito para todos os que Ele criou. Cada um pode ter um propósito específico, mas todos têm algum propósito. E o propósito principal, o fim último, é nos envolvermos com Deus e com a missão que Deus tem e está fazendo no mundo. Portanto, não se envolver com o que Deus tem feito no mundo é, antes de tudo, desobediência, porque Deus está chamando a todos para que participem da missão dele. Em épocas passadas, nós vimos jovens de idades pequenas que fizeram grandes coisas pelo Senhor Jesus. Jovens de 20 e poucos anos que foram grandes avivalistas, grandes missionários e que transtornaram o mundo de suas épocas. E a pergunta que fica é que nós que temos a mesma idade que eles fizeram grandes coisas, o que é que nós realmente fazemos pelo reino e pelo rei? Será que nós temos preferido viver no comodismo e caminhar na onda do mundo? Mas meu chamado aqui, meus irmãos, é para que a gente não se conforme, assim como Paulo vai nos ensinar lá em Romanos 12:2. Para que nós sejamos contraculturais, para que a gente não vá na onda do mundo. Nós sabemos que a seara é grande e que muito poucos são os trabalhadores. Nós devemos ousar andar na contramão desse não engajamento na obra do Senhor. Nós precisamos ser a mudança e nos comprometermos totalmente com a obra do Senhor para sermos usados por Ele na obra dele. Tenho orado diariamente por mais trabalhadores para a seara do Senhor. E eu quero lhes fazer uma proposta. A proposta é o seguinte: ouse ser a resposta. Ouse ser a resposta. Seja um trabalhador na seara de Deus. Não espere pelos outros. Seja você a resposta. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos capacita a fazer toda a boa obra. E nós não estamos só. O Emmanuel, Deus está conosco. Em Mateus 9:35-38, nós vemos que Jesus andava por todas as cidades, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. E ele tinha compaixão das pessoas porque ele via que essas pessoas estavam exaustas e dispersas como ovelhas que não têm pastor. Meus irmãos, a gente precisa ter os olhos de Jesus, a gente precisa ser como Jesus, a gente precisa imitar o modo de Jesus, porque é um modo que funciona, é o modo do nosso mestre. Ao longo de toda a vida de Jesus, nós vemos pelos evangelhos que Jesus agia com misericórdia e compaixão. E não é diferente nesses versículos de Mateus 9:35, versículos 35-38. Jesus, ao ver, ou seja, é necessário que a gente veja e não apenas olhar. E para ver é necessário que Deus nos remova as escamas dos nossos olhos e assim percebamos as realidades espirituais. Jesus viu a multidão e foi movido por compaixão.
Nós precisamos ser mais compassivos, assim como era Jesus. As pessoas estão exaustas e aflitas por causa do que o pecado nos traz: fome, doença, falta de amor, morte, ansiedade, etc. Essas pessoas estão exaustas, estão aflitas e são como ovelhas que não têm pastor. Jesus, ao ver a multidão e detectar o problema espiritual, se moveu de íntima compaixão. A pergunta é: e nós? Será que ao vermos as pessoas que estão aflitas e exaustas nesse mundo, estamos tendo compaixão delas? Será que temos ensinado, pregado e curado assim como Jesus? Será que nós temos seguido realmente o modo de Jesus? Temos honrado o título de cristão que nós temos? Nós vamos ver também que Jesus, ele olha para os irmãos escolhidos, os discípulos, e lhes diz algo no versículo 37 de Mateus 9. Ele fala que há uma seara e que essa seara é grande e que há poucos trabalhadores. E para que a gente possa entender de forma profunda isso, é necessário que a gente se recorde da parábola do semeador. Essa parábola a gente encontra em Mateus 13, do 1 ao 23, Marcos 4, do 1 ao 20 e Lucas 8, do 4 ao 15. Essa parábola nos diz que há um semeador que saiu a semear uma semente e essa semente cai em diversos solos ou campos diferentes. Jesus nos diz que o semeador é quem prega, a semente é a palavra de Deus e o campo é o mundo, as pessoas do mundo. Entender isso nos ajuda a ter uma percepção mais ampla com relação ao versículo 37 de Mateus 9, pois entenderemos que há uma tarefa muito grande a ser feita, e a tarefa é pregar o Evangelho, plantar a semente no campo dos corações ímpios. Todavia entenderemos também que, embora a seara seja verdadeiramente grande, há poucos trabalhadores. Em Romanos 10, 17, nós aprendemos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas no mesmo capítulo, no fim do versículo 14, nos é perguntado de forma profunda e contundente: como ouvirão se não há quem pregue? E Jesus, ao dizer que há uma grande seara e poucos trabalhadores, nos reafirma esse problema de que não há pregadores suficientes para as necessidades do campo do coração das pessoas no mundo. Mas os campos estão preparados, a seara é grande. Quem está pronto a trabalhar nessa seara, assim como Jesus trabalhou? Quem está disposto a realmente ser como Jesus? Muitos dos nossos procuramos por trabalho. Há trabalho, há vagas na seara do Senhor. Nós precisamos de trabalhadores nessa seara. E no versículo 38 do capítulo 9 de Mateus, Jesus nos relembra da base de nossa vida cristã, a oração. Sem a cobertura espiritual da oração, não conseguiremos ter poder para fazer nada. Jesus não fala que os trabalhadores são poucos e a seara é grande para o nosso desespero. Ao contrário, Jesus fala que a seara é grande e poucos os trabalhadores para nos mostrar a nossa dependência do Senhor da seara. A oração nos faz dependentes do Senhor. E é ao orarmos e clamarmos ao Senhor por mais trabalhadores para a sua própria seara, é que Ele se move e move corações para trabalharem por Ele, assim como foi em toda a história. Jesus nos disse, no versículo 38, orai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Nós devemos orar. Nós precisamos depender mais do Senhor. E como eu disse, eu tenho orado diariamente por mais trabalhadores para a seara do Senhor. E eu quero encorajar você novamente a ser a resposta. Ouse ser a resposta. Por fim, para encerrar esse podcast, eu queria que a gente meditasse sobre Isaías 6, do 1 ao 8. Nesses versículos, nos mostra que Isaías se desespera pelo fato do seu pecado e pelo fato de viver, por ter os lábios impuros e viver no meio de povo de impuros lábios.
Mas o anjo, ele vai purificar a boca de Isaías. E o Senhor, no versículo 8, vai dizer algo muito importante. O Senhor diz assim: quem irei eu enviar e quem irá por nós? E Isaías vai dizer: aqui estou eu, envia-me. Vou repetir, o Senhor diz lá para Isaías: quem irei eu enviar e quem irá por nós? E Isaías respondeu: aqui estou eu, envia-me. Amados, Deus continua perguntando: quem irei eu enviar e quem irá por nós? Nós vimos, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Deus está nos perguntando: quem irei eu enviar e quem irá por nós? A minha pergunta é: se você terá a ousadia de responder como Isaías e dizer: aqui estou eu, envia. Queridos, no mundo atual, 42% da população mundial é de não alcançados. Isso significa que mais de 3,11 bilhões de pessoas do mundo que estão com menos de 2% de presença evangélica. Há pelo menos 7.033 povos não alcançados. E o maior povo não alcançado são os povos muçulmanos. Esses números devem nos mover a fazer algo. Nós precisamos nos envolver e fazer parte com Deus da missão dele, do que ele tem feito no mundo. Nós precisamos obedecer ao Senhor e não romantizar a obra missionária como se fosse um pedido do Senhor Jesus. Não é um pedido de Jesus, é uma ordem. Deus disse, Jesus disse: ide por todo mundo, é uma ordenança. Nós precisamos parar de romantizar como se fosse para uns e não para outros, é para todos os seus discípulos. Esses dados devem nos perturbar. Nós clamamos, nós pedimos que Jesus retorne, mas Jesus disse em Mateus 24:14 que ele só retorna quando todos ouvirem sobre ele. E nós acabamos de escutar e ver que existe 42% da população mundial que ainda não ouviram, não sabem que Jesus, não sabem de Jesus, não sabem que existe uma esperança para eles. Irmãos, eu quero encorajar vocês para que vocês tenham a mesma ousadia para ser a resposta a essas orações que vários irmãos temos feito para que haja mais trabalhadores para a seara do Senhor. Que vocês possam dizer a pergunta de Deus que ele tem feito. Deus tem dito: quem irei eu enviar e quem irá por nós? Que seja você a resposta, que você fale igual a Isaías e diga: aqui estou eu, envia. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Muito obrigada por ouvir mais um dos meus podcasts. Me acompanhe nas redes sociais @JaciraPVM e entre em contato comigo. Até a próxima! Você acabou de ouvir TCast, o seu podcast de teologia.